Sabe qual foi a última vez que alguém parou tudo que estava fazendo só para te ouvir? Sem mexer no celular, sem pensar na resposta antes de você terminar, apenas ouvindo? Vivemos num mundo barulhento, onde todo mundo tem pressa para falar, mas nem todos têm tempo para escutar. Mas a verdade é que enquanto você não dominar a técnica de escutar, suas conexões sempre serão rasas. Hoje, no Caminho Autêntico, eu quero te mostrar como que o silêncio na escuta pode te transformar numa presença magnética. E por que saber ouvir é, na verdade, seu maior poder de posicionamento. A maioria das pessoas não ouve para entender, mas para responder. Por isso vivemos num monólogo coletivo. Você já conversou com uma pessoa e teve uma impressão que você não pôde falar? Tudo que você falava não era ouvido, não era compreendido. E quando você tentava voltar no assunto que conversaram antes, a pessoa continuava naquele assunto, ou então mudava de assunto e você tentava voltar a uma linha de pensamento e não havia resposta. São conversas muito cansativas, exaustivas até, que você não consegue conversar numa linha de raciocínio, você não consegue se expressar, você é interrompido, você termina, você faz uma pergunta e daí a resposta já vem, e já vem uma outra pergunta da pessoa. Muito ruim. Por que isso acontece? Pode ser que a pessoa já tenha na cabeça dela uma máquina de gerar texto, uma máquina de gerar fala. E ela é simplesmente uma metralhadora de palavras. Não há coerência, não há sequer um interesse pelo que você mesmo está achando daquela conversa, para o que você está sentindo. São conversas que o mais rápido possível, ainda mais no final de dia, quando você está cansado, você quer sair dessa conversa, que às vezes nem é um assunto interessante. Mas não. Algumas pessoas não têm a capacidade de saber se estão sendo interessantes ou não. Simplesmente falam e falam mais. E quando você chega para mudar a orientação da conversa, não há uma possibilidade. Ou seja, algumas pessoas simplesmente estão com uma conversa na cabeça enquanto você está falando e ela já está pensando, o que eu vou perguntar? Isso me lembra tal coisa, eu vou falar. Simplesmente ela precisa ter a próxima fala na ponta da língua, sendo que essa próxima fala não é sobre o que você está falando, não é sobre você. Geralmente é sobre ela, o que ela acha, o que aconteceu com ela, o sentimento dela. Mas, do outro lado, há pessoas que são magnéticas, são presenças raras e magnéticas. Eu tenho uma amiga de adolescência, há muitos anos, muitas décadas, que eu sempre gosto muito de conversar com ela, sempre gostei muito, mas eu não sei, nunca soube identificar, até a última vez que nós nos vimos, o porquê era tão agradável conversar com ela. Será que é porque ela sabia muita coisa de vários lugares que já tinha ido? Ou será que é porque a profissão dela era muito interessante? Por que era interessante e é interessante conversar com ela? A última vez que nós encontramos, éramos 5, 6 amigos da mesma época e ela estava junto. E foi uma noite muito boa, todos conversamos, conversamos muito entre nós, há algum tempo que a gente não se via. E voltando para casa, caiu a ficha do porquê é tão interessante
conversar com essa minha amiga. Ela simplesmente vira sua espectadora. O que quer que aconteça, o que quer que estejamos conversando, ela quer saber do que eu estou sentindo, o que eu acho. Eu começo a contar um caso, ela pede para contar mais, ela dá detalhes e ela fica interessada e ela faz isso com todas as pessoas. E acaba que à noite a gente não lembra muito o que ela falou, não lembra muito um caso ou outro que ela contou. Ela não consegue ficar muito tempo com a atenção nela, ela não precisa fazer isso. A atenção somos nós. E isso aí torna a presença dela extremamente magnética. É muito bom, muito interessante. A gente sai renovado, a gente sai muito satisfeito de uma conversa assim. Por quê? Ela simplesmente sabe ouvir e tem um ouvir muito interessado. Logo a seguir, eu vou falar sobre os níveis de conversa. Hoje em dia, o imediatismo das redes sociais nos tirou a paciência para ouvir as pessoas. Eu observo muito quando eu estou num lugar público com pessoas desconhecidas, como as pessoas conversam. Quando não estão conversando com o celular na mão, e isso aí primeiro, uma falta de respeito muito grande, mas com o celular na mão e conversando com a outra pessoa, e às vezes as duas estão com celulares nas mãos e conversando entre si, e daí você pensa, por que elas estão falando um tanto de coisa, sendo que se a cada 10 palavras faladas, 1 ou 3 são captadas e compreendidas fora do contexto, certo? Porque a partir do momento que você mal ouve a pessoa, você não está tendo contato visual com a pessoa, você não sabe as expressões faciais, os gestos, a postura corporal. Tudo isso influencia num ouvir claro e rico. Quando a gente ouve, não quer dizer que é só ouvir, quer dizer captar a comunicação da pessoa. Então eu posso estar falando assim, desse jeito, e você vai saber que eu estou um pouco desanimado. Não é só pelo tom da minha voz. Agora eu posso falar assim, e você está vendo que eu estou muito entusiasmado. E não é só pelo tom da minha voz. A comunicação rica, ela não funciona com uma tela ligada, não funciona com notificações a cada 30 segundos. A comunicação rica é uma comunicação de contato visual, de contato auditivo total. E às vezes até uma coisa que eu aprendi que funciona muito, muito bem, às vezes até repetir o que a pessoa acabou de falar. Se a pessoa te fala assim, puxa vida, hoje vai chover. Não podia chover, eu tenho corrida à noite. Ao invés de você falar assim, mas a minha corrida vai ser num lugar fechado, então eu corri ontem, então... Não, repita o que a pessoa falou. Então quer dizer que hoje não pode chover, porque você tem corrida hoje à noite, né? A pessoa vai se sentir ouvida. E você está reafirmando para ela o que ela acabou de dizer. Ou seja, é mais do que concordar com ela. Para ela, você está mais do que concordando, mesmo que você não concorde, mas para ela, é como se você estivesse afirmando para ela isso que ela acabou de falar. É o espelhamento de palavras, né? Espelhamento vocal. Isso é maravilhoso. Só que a partir do momento que você não tem nem contato visual e mal tem um contato auditivo bom, a comunicação fica falha. E aí virou monólogo coletivo. Ouvir exige humildade.
Nós precisamos calar nossa voz interior, que quer sempre contar uma história melhor, contar a minha história, ou talvez dar um conselho que não foi solicitado. A humildade quer dizer o seguinte, voltando a essa amiga minha, que é magnética para todos os que estão ao redor, ela tem a segurança para si, ela aprendeu isso em algum momento da adolescência, da infância dela, que ela não precisa falar de si e ela não precisa dar conselhos que não foram solicitados. O fato dela jogar todo o foco de luz do ambiente em quem está falando e ela ficar como uma espectadora ativa, atenciosa e muito, muito interessada no que está sendo dito, torna ela uma pessoa extremamente interessante. Por quê? Onde eu vou, se ela estiver, eu sei que ela vai me dar atenção. Eu vou querer ir num lugar onde a pessoa só fala sobre si, sobre o que eu vi, o que eu fiz, o que eu acho isso, por que você não faz isso? Esse tipo de coisa não é interessante. Infelizmente, mais de 90% das conversas que temos é desse jeito. Já essa amiga minha, não. Ela não se apaga. Ela se torna um espelho maravilhoso. Isso é ao mesmo tempo simples e difícil de se fazer. Ouvir é um ato de coragem e presença. Coragem por quê? Você precisa ter a coragem de, entre aspas, desaparecer. Seu ego desaparecer. E jogar a sua atenção no outro. E para isso você precisa ter presença. Se você tiver com notificações, se você tiver pensando no que vai acontecer, no que aconteceu, se você tiver com uma tela na mão, você não está aqui presente. A partir do momento que você está ali, presente para a pessoa, e a partir do momento que você tem a coragem de não se interessar em se mostrar, tranquilamente, você já se torna uma pessoa muito interessante, porque você está tendo uma atitude interessada na conversa do outro. Isso não tem preço. Há 3 níveis de escuta. No primeiro nível é a escuta interna. Você está ouvindo o outro, mas o alto-falante interno está processando uma outra coisa. Isso me lembra uma vez que aconteceu isso comigo, aconteceu aquela outra coisa comigo, eu acho que não sei. Aí olha para a pessoa que está falando com você, você pensa assim, puxa vida, para mim era a pessoa mais alta, para mim ela era mais bonita, ou ele era mais feio. Aqui dentro está rodando, enquanto a outra pessoa está falando com você. Ou seja, é o nível da escuta interna da sua voz rodando ao mesmo tempo que a outra pessoa está falando. Ou seja, é uma escuta centrada em si mesmo. Você ouve mais alto a voz da sua cabeça, enquanto aquela pessoa está falando na sua frente. Escuta mais alto a voz da sua cabeça do que a pessoa está realmente falando. Então, quaisquer trejeitos, gestos, expressões faciais, corporais, inflexão de voz, tudo isso que são coisas subjetivas, vai passar liso, você não vai entender. Você vai ouvir uma palavra, outra, e daí que vem o mal entendido, porque você vai ligar 2 palavras e, então foi isso que você quis dizer. Então, esse tipo de escuta é que, sei lá, são os 90% do que a gente conversa normalmente, seja com pessoas próximas, seja com pessoas aleatórias que a gente não conhece. O nível 2 de conversa é a escuta focada. Toda a sua atenção está no outro. Você ignora o celular e o ambiente. Você ouve e interpreta muito bem as palavras e as pausas.
esse tipo de escuta já é algo raro e já é algo que é muito eficiente para os relacionamentos e já está te tornando uma pessoa mais interessada e mais interessante do que as outras pessoas normalmente são. São conversas onde você... É aquele nível de atenção que se dá quando alguém conta o final de um filme que você quer muito saber e você não pode assistir o filme, ou então conta uma história da vida dela que tem um desfecho incrível e você dá toda a sua atenção para essa história. Esse tipo de escuta, ela é excelente em todas as áreas, porque você consegue pegar todos os detalhes, se for no trabalho, se for nos relacionamentos, a pessoa se sente ouvida. No caso de pessoas estranhas mesmo, você dá atenção, a pessoa se sente ouvida. O nível 3 de escuta é a escuta global. Aí você já lê o ambiente, a expressão corporal, tom de voz, objetos, como a pessoa se veste. E tudo isso conversa com você. A partir daí, com todas essas informações, você consegue, além de fazer a pessoa se sentir vista, ouvida, você consegue se comunicar com a pessoa dentro desse contexto de como ela está se sentindo. E então você tem capacidades de comunicar do jeito que precisa ser comunicado, seja no trabalho, nos relacionamentos. Isso é muito importante. A gente deixa muita coisa passar despercebido e causa muitos maus entendidos, porque não sabemos escutar, não sabemos observar. Existe uma técnica que se chama técnica dos 2 segundos. Não são 2 minutos como o vídeo que eu fiz alguns dias atrás. Técnica dos 2 segundos. Espere a pessoa terminar de falar e depois que ela terminar de falar, espere 2 segundos em silêncio. Isso mostra respeito e garante que a pessoa realmente terminou de falar. Esse silêncio de 2 segundos é importante para que a pessoa se sinta mais confortável para falar mais, para que a pessoa perceba que ela está sendo ouvida e não você está já esperando a última palavra acabar para você vir com alguma coisa que está na sua cabeça, um pensamento que às vezes você já estava com esse pensamento já esperando só o ponto final dela para você falar, ou seja, a pessoa não está realmente sendo ouvida quando o interlocutor está só esperando o ponto final para que ele possa falar. Já está com tudo na cabeça, o pensamento, a voz aqui está em alta velocidade. Nós podemos fazer perguntas de profundidade, isso mostra que somos pessoas interessadas na conversa. Ao invés de dar conselhos, é muito mais interessante que nós perguntemos como é que você se sente a respeito disso que você me contou? Me conte mais sobre essa parte que você acabou de falar. E o que você acha sobre isso que você acabou de falar? É demonstrar um interesse real de que você estava escutando a pessoa o tempo todo. Isso faz com que a pessoa se sinta ouvida. E se sentir ouvido ou visto é tudo que nós queremos. Todo mundo quer ser visto e ouvido. Ouvir não é concordar, mas sim validar a experiência do outro. Eu gostaria que você aplicasse a técnica dos 2 segundos hoje numa conversa com alguém. Deixa a pessoa falar, aguarda pacientemente que ela termine uma frase e, olhando para ela, aguarde 2 segundos. 1, 2, e aí você fala. É difícil no início porque nós não temos esse hábito, mas me diz como que vai ser a conversa e me diz como que a pessoa vai reagir se você jogar o foco de luz nela e
respeitar 2 segundos ali de silêncio depois da última fala, para que você, às vezes, faça uma pergunta interessada. Me fala mais sobre isso. E você? O que você sente sobre isso? Você vai notar uma coisa muito interessante. Essa pessoa vai se interessar muito mais pela sua companhia. Aqui no Caminho Autêntico, a gente acredita que um silêncio bem posicionado vale mais do que 1000 palavras vazias. Usa mais esse silêncio. Um silêncio posicionado e interessado. Comenta aqui embaixo também, uma vez que você se sentiu ouvido ou ouvida, e o que você sentiu depois disso? Como é que foi? A conversa foi mais iluminada? O que você sentiu quando você se sentiu ouvido ou ouvida? Meu canal Caminho Autêntico está reiniciando e eu tenho o desafio pessoal de fazê-lo crescer. Ajuda muito se você se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho. Eu te agradeço muito. Muito obrigado.